Olá, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Lídia, boa noite. Leda, boa noite, seja bem-vinda. Reinaldo e Cecília, muito boa noite para vocês. Adriana, boa noite. Adriana Varenga, né, e Adriana Ribeiro, boa noite para vocês. Michele, boa noite, seja bem-vinda. Eveline, boa noite, seja bem-vinda também. Rodney, boa noite. Tuca, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Mariângela, boa noite também para você. Silvano, boa noite, seja bem-vindo. Anitta, boa noite para você também. Mãe Aparecida, boa noite, seja bem-vinda. Isso. Vamos então iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Boa noite, Claudionor e Eliane, sejam bem-vindos também. Vamos iniciar fazendo a nossa prece e pedindo mais uma vez as bênçãos e a proteção do nosso mestre amado e querido Jesus e da espiritualidade maior, e que nós nos coloquemos em sintonia com cada um desses bondosos amigos da espiritualidade, com o nosso mestre amado e querido Jesus, que nos coloquemos em sintonia uns com os outros, fortalecendo cada vez mais esta família e apertando ainda mais esses laços que nos unem, a fim de que nós possamos, nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, auxiliarmos a própria espiritualidade neste trabalho que eles fazem incessantemente sobre a humanidade. E nós sabemos que todas as vezes que nos colocamos em contato com os ensinamentos do Cristo, estamos mais propícios a emitir energias e vibrações, fluidos, para que a espiritualidade possa fazer o seu trabalho junto aos demais seres encarnados e desencarnados mais necessitados e que ainda encontram-se inconscientes da sua própria condição e da sua tarefa. Que todos nós sejamos esses instrumentos para o auxílio aos nossos irmãos mais necessitados. E a gente sabe que este momento é de extrema importância. Que estejamos, pois, ainda que nesse processo de doação, concentrados, para mais uma vez ouvirmos esses ensinamentos, esses esclarecimentos organizados por Kardec, facilitando assim o nosso conhecimento e o nosso avanço nesta senda em busca da perfeição, em busca da própria felicidade. Muita paz a todos nós e muito obrigado, queridos amigos da espiritualidade, ao nosso mestre amado querido Jesus, a Deus. E é claro, obrigado a todos vocês por estarem aqui participando conosco destes estudos. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Estou vendo aqui a Andréia, a Célia, boa noite ao Flávio, ao Clarindo, sejam todos bem-vindos. E mais aqueles que eu não cumprimentei, fica aqui o nosso boa noite. Gente, vamos dar sequência então a esses nossos estudos. Hoje, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda-feira é justamente o dia de nós identificarmos nessa obra da codificação aqueles aspectos mais interessantes que Kardec resolveu trazer. E como nós vimos desde o início dos nossos estudos, Kardec preparou para esta obra os ensinamentos morais de Jesus. Justamente por quê? Porque não teriam nenhum tipo de dúvidas, não geraria discussões, porque
todas as religiões, sobretudo cristãs, elas se assentam justamente nestes ensinamentos morais do próprio Cristo. Então, não havendo nenhum tipo de dissensão, não havendo discussões e não havendo brigas, ficaria muito mais fácil para que essa doutrina fosse disseminada por todo o globo e auxiliasse a todas as criaturas. E é justamente isso que Kardec fala neste trechinho que nós vamos dar sequência nas notícias históricas, e agora buscando na doutrina de Sócrates e Platão aquelas informações que já desde antes do Cristo, mais ou menos há 500 anos antes do Cristo, Sócrates e Platão já haviam trazido, facilitando ou trabalhando, podemos assim dizer, como precursores do próprio Cristo e da sua doutrina. Kardec vai iniciar esse trecho justamente chamando a atenção para aquilo que nós já falamos na aula passada, quando, sobretudo, lembramos e conceituamos um pouquinho os essênios. Kardec vai iniciar dizendo, olha, o fato de Jesus ter ensinamentos e ter conhecido os essênios não significa que ele dali auriu a sua doutrina. Não, absolutamente. Aliás, não havia necessidade de Jesus fazer isso. Assim como o próprio Kardec diz, se Jesus tivesse participado ou conhecido outras tribos, outras seitas, outras religiões, significaria que ele faria o uso dessas mesmas doutrinas? Não. Cristo já veio com certeza com uma missão e com a sua doutrina, que, como nós vamos ver através de Sócrates e Platão, já havia sido disseminada, simplesmente procurando dar sequência a esta verdade que já estava sendo difundida para a humanidade e que, em especial no seio deste povo, onde o próprio Cristo veio, com Moisés, aliás, com Abraão, dessa existência de um Deus único, a permear, pelo menos, a caminhada e a trajetória deste povo rumo justamente a este objetivo. A verdade, como nós sabemos, ela é uma só. E os precursores, geralmente, eles vêm para ir o quê? Adiantando, ou lançando, ou revelando parcelas dessa própria verdade. Até que chega num determinado momento, alguém vem com esta função de organizar esses ensinamentos. E foi o que aconteceu justamente com Sócrates, principalmente, porque a gente sabe que Platão foi um discípulo de Sócrates. E assim como o próprio Cristo, que teve que desafiar os fariseus da sua época. Sócrates também teve que fazer a mesma coisa. Ele teve que desafiar os fariseus da sua época. A gente vai perceber que Sócrates, assim como o próprio Cristo, não deixou nada escrito. Toda a sua doutrina foi disseminada pelos seus discípulos, em especial Platão, a quem coube a anotação de muitos desses princípios. E da mesma forma como o próprio Cristo, Sócrates também tinha como principal objetivo combater o paganismo. Daí, determinadas pessoas que criticam esta comparação, e com certeza se Kardec está falando é porque ele sofreu esse tipo de crítica, quando eles tentam criticar esta comparação da doutrina do Cristo com a doutrina de Sócrates, com os ensinamentos de Sócrates, chegam a falar que como poderia Cristo se comparar a um pagão. Mas se esquecem que o principal objetivo justamente de Sócrates era combater o paganismo. Era combater aquela doutrina que imperava na época, que, como nós dissemos, é como os fariseus na época do Cristo. Havia muita preocupação com os atos exteriores e se esqueciam da própria alma. Havia preocupação em satisfação de vários deuses e se esqueciam ou não sabiam da existência de um Deus único. Então, essa doutrina de Sócrates tinha justamente este objetivo, esta funcionalidade, que era idêntica ao trabalho do próprio Cristo. Só que, da mesma forma como aconteceu com Sócrates, da mesma forma como aconteceu com Cristo, e a gente também tem que buscar na doutrina espírita os mesmos objetivos, justamente é chegado o momento de nós eliminarmos qualquer tipo de diferença no que diz respeito a seitas, crenças, para o recebimento desses ensinamentos morais.
Como nós sabemos, Jesus não fundou nenhuma religião específica. Sócrates combatia o paganismo da sua época, mas também não fundou nenhum tipo de religião. E a doutrina espírita também não surgiu com o objetivo de atacar religiões. Muito pelo contrário, todos os três têm justamente essa função de disseminar novos conhecimentos, sobretudo baseados na lógica, naquilo que a ciência hoje nos comprova, para auxiliar a criatura no processo de libertação da sua própria consciência. Então, nós vamos ver, nós vamos identificar, e Kardec traz 21 princípios, ele, lógico, trazendo assim um pouco daquilo que mais interessava a doutrina espírita, ele traz 21 tópicos para mostrar para nós como que essa doutrina disseminada por Sócrates, inclusive que o levou à própria morte, é parecida com a doutrina do Cristo e, consequentemente, é parecida com a própria doutrina espírita. Não tem absolutamente nada de diferente. As diferenças são de interpretação e, sobretudo, de informações. Por quê? Porque Sócrates não tinha as informações que nós temos hoje. Por exemplo, como que era, ou como sabíamos naquela época de Sócrates que a Terra era? Bom, a gente achava que a Terra era côncava. Tinha a parte plana e tinha a parte do céu, eram os limites, e a Terra estava ali no centro de tudo, tinha aqueles céus superpostos, como a gente viu no livro Céu e Inferno, e pronto. Agora, nós já temos um conhecimento totalmente diferente e mais avançado, tá? Então, Kardec trouxe esses tópicos justamente para mostrar essa associação entre, podemos tranquilamente dizer, as três doutrinas, a de Sócrates, a do Cristo e a própria doutrina espírita. Então vejam que Kardec já começa colocando no primeiro tópico. Eu vou mais ou menos fazer um resumo aqui, não vamos ler para não ficar cansativo. Sócrates dizia que o homem é uma alma encarnada. E que antes da sua encarnação, ele já existia lá naquelas ideias, onde ele concentrava em cima daquilo que era belo, daquilo que era o bem. E quando ele encarna sofrendo um certo torpor, e muitas das vezes ele deseja voltar para onde ele estava. Aqui eu já vou abrir um parênteses justamente para lembrá-los. Nós não podemos, em momento algum, deixar de ver que Sócrates era um espírito que já tinha um processo evolutivo. Então ele enxergava as coisas de uma forma diferente do que uma pessoa ou um espírito totalmente materializado. Então a gente tem que ter isso em mente. Então muitos desses conceitos, desses princípios, dessas informações que Sócrates nos traz, a gente percebe que é mais ou menos aquilo que ele vivia. Então, nesse primeiro tópico ele já fala, o homem é uma alma encarnada, e a gente vem de um mundo invisível, e que este mundo invisível é muito mais interessante, tanto é que muitos desejam voltar para lá. No segundo tópico, Kardec vai trazer o seguinte, que Sócrates dizia que a alma encarnada, ela se transvia, ela se perturba. Por quê? Quando nós estamos encarnados, nós nos ligamos à própria matéria. E nós nos ligamos tanto à matéria que nós nos esquecemos de que ela é passageira. E nos ligando à matéria, nós sofremos uma influência tão forte dela que a gente se esquece da nossa essência, que é espiritual. E quando nós nos conhecemos daquilo que é puro, daquilo que é imortal, ou daquilo que é eterno, como queiram, nós acabamos nos afastando da própria felicidade. Por quê? Porque nós nos colocamos muito mais próximos e depositamos a nossa felicidade nessa própria matéria que é perecível. Então, olha, Sócrates já dizia isso há 500 anos antes de Cristo. Imaginem só. Depois, o terceiro tópico, Kardec vai trazer o seguinte, que Sócrates dizia que enquanto nós estivermos ligados no corpo, dificilmente nós encontraríamos a verdade. O corpo, segundo ele, suscita necessidade de cuidarmos dele. Olha só como é que nós conseguimos exacerbar demais o egoísmo em todos esses anos, em todos esses séculos ou até milênios de história. Sócrates já tinha essa preocupação e já dizia isso lá atrás.
E ele ainda fala o seguinte, ó, de duas uma. Ou nós nunca saberemos a verdade, ou nós somente a conheceremos depois que nós morrermos. Daí, ele concluía que todos os sábios treinavam para a morte. Olha que frase interessante. Os sábios treinam para a morte. Por quê? Porque eles sabem que depois da morte eles encontrariam a verdade. Pensamento de Sócrates. Veja que interessante, tá? É lógico que a gente, de novo, não podemos esquecer o nível de evolução que Sócrates tinha e que ele estava vivenciando com essa possibilidade de retornar, e ele retornaria num patamar bem mais avançado e evoluído do que o nosso. Tá? Diferente de muitos nós. Por isso que ele diz, o sábio é aquele que treina para a morte. Por quê? Porque ele sabe que lá depois da morte ele vai encontrar a verdade. Depois, no tópico seguinte, Kardec traz que Sócrates disse que a alma impura ela se vê arrastada para o mundo invisível. A alma impura para o mundo visível e a alma pura para o mundo invisível. Olha aqui, como é que Sócrates conseguia trazer? Lógico, era um espírito missionário. E como que ele trazia isso e que representa hoje aquilo que nós experienciamos, aquilo que nós vivenciamos. A alma impura se vê arrastada, enquanto a pura, pelo contrário. E ele diz o seguinte, que depois deste desencarne, essas almas impuras, elas se veem tão materializadas que elas vão continuar permeando o mundo à nossa volta, justamente tentando ainda dominar ou encontrar-se com a matéria. Elas não conseguem se desprender. E segundo ele mesmo dizia, elas vão vagar por esses locais. Elas se veem forçadas a isso. Por quê? Aquilo que Jesus dizia, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Veja se não tem similitude do que Sócrates falava com aquilo que Jesus trouxe e aquilo que a doutrina espírita explica. A doutrina espírita, é claro, ela nada mais é do que a doutrina do próprio Cristo. Então, não tem dúvidas. Um outro ponto, o quinto tópico que Kardec traz, ele diz o seguinte, Sócrates falou que após a morte, nós somos levados pelo anjo guardião. E aí Sócrates vai chamar o anjo guardião de daimon. Daí aconteceu muitas confusões entre as pessoas, e a gente vai ver em outros tópicos que Sócrates chega a falar disso. Este daimon nada mais é do que o nosso anjo da guarda. E mais à frente ele vai separar esses daimon dos demônios propriamente ditos e dos deuses. Ele considera os deuses como espíritos superiores, deuses com a letra minúscula. Ele considera os demônios propriamente dito como os espíritos maus. E este daimon era o anjo da guarda. Então diz que após a morte nós seremos levados pelo nosso anjo da guarda. E segundo ele, nós teríamos que, ali às portas do Hades, aguardar um tribunal para o nosso julgamento, e depois de expiarmos as nossas faltas, aí sim, nós seríamos reconduzidos a novas encarnações, objetivando justamente este processo de depuração. Lógico que, repito, Sócrates não tinha as informações, ou não tinha como passar as informações que a doutrina espírita hoje nos passa, mas ele já falava isso há 500 anos antes de Cristo. No tópico seguinte, Kardec vai trazer que Sócrates dizia, olha, os demônios ocupam lugar no espaço entre a terra e o céu. E aí que eu falei para vocês, os demônios são justamente para ele, os maus. E que eles constituem justamente este laço que une nós ao próprio Criador. E que a divindade jamais se comunica conosco. Justamente derrubando um pouquinho daquela própria doutrina que já vigia na época dos hebreus, de que Deus falou com o profeta, Deus tinha falado com Moisés. Então Sócrates já falava, olha, Deus não se comunica com as criaturas, ele utiliza-se dos demônios, dos deuses, dos daimons, para este processo de comunicação. E o próprio Kardec vai explicar aqui, daimon significaria todos os espíritos, e deuses
éramos espíritos superiores e demônios os espíritos malfazejos. E que apenas os espíritos que se comunicavam com os homens, o Criador não. Vamos caminhar, porque senão a gente não consegue ver todos os tópicos. Mas só para vocês verem a similitude. No tópico 7, Kardec vai trazer que Sócrates dizia que a preocupação do filósofo, olha, desde a época de Sócrates, a preocupação do filósofo é justamente tomar cuidado com a alma. Gente, nós percebemos, eu assisto de vez em quando algumas colocações, algumas exposições ou palestras, por exemplo, do Leandro Carnal, do próprio Cortella. A gente vê realmente nos discursos que o objetivo do filósofo deve ser esse, cuidar da alma. Veja, Sócrates já falava isso, o objetivo do filósofo é cuidar da alma. Então a gente precisa aprender desde aquela época a se desprender das coisas materiais e cuidar mais da alma. Tópico seguinte, ele vai dizer que com o desencarne, a alma volta para o mundo invisível, assim como a matéria volta para a matéria. Nosso corpo do pó ao pó voltará. Então a alma pura no mundo invisível, ela se alimenta como Deus, de ciência e de pensamentos. Enquanto a alma impura, segundo Sócrates, ela encontra dificuldades para se elevar e se retém nos lugares da sua estada aqui na Terra. E não é isso que nós experimentamos hoje, não é isso que nós vemos hoje, através das comunicações, e a gente vai ver na segunda parte do livro Céu e Inferno, várias comunicações de espíritos que deixaram a Terra e como que eles se comportaram. Então os puros vão partir para o mundo invisível, se alimentar de ciência e pensamento, enquanto os impuros vão ficar aqui nas proximidades de onde eles estavam. Por quê? Porque é dali que eles aurem os seus próprios alimentos. No tópico seguinte, no 9, Sócrates vai dizer, se a morte fosse o fim de tudo, o extermínio, a aniquilação completa do homem, ganharia com isso os maus. Sim. Por quê? Porque levou a vida do jeito que queria e terminou, esgotou tudo, acabou tudo, não tem que se preocupar com mais absolutamente nada. Ele perderá completamente a sua consciência. Portanto, aí vem Sócrates, guarnecer a alma dos valores próprios do espírito nos permitirá aguardar o momento da morte com tranquilidade. Tá? Então, mesmo se fosse aniquilação completa, se você está praticando e fazendo bem, aguarde a morte com tranquilidade. Por quê? Porque se não for a aniquilação de tudo? E se houver uma recompensa? Veja, Sócrates já trazia essa certeza consigo, mas ele precisava ensinar. E como é que ele ensinava? Ele falava para a gente, não tem como. Como pode, havendo um Deus, privilegiar aqueles que são maus? Difícil. No tópico seguinte, no 10º, Sócrates vai dizer, e essa frase, esses dizeres de Sócrates daqui, eles foram retirados justamente de uma conversa que Sócrates teve com seus discípulos enquanto ele estava na prisão. E ele falava o seguinte, olha, o corpo conserva os vestígios dos cuidados que teve enquanto aqui estava. Da mesma forma que a alma conserva, quando despida do corpo, os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que deixaram nos atos da vida. Veja, o corpo vai conservar os vestígios do cuidado que a gente tem com ele. Nós estamos aqui, a gente está cuidando do nosso corpo. Perfeito. Ele vai refletir esses cuidados que nós estamos tomando. E a alma? A alma também vai refletir, sobretudo depois da morte, o nosso caráter, as nossas afeições, as marcas que nós deixamos na vida. O próprio Cortella, lembrando aqui, ele sempre fala, qual é a história que nós vamos deixar para o futuro? O que nós fazemos é isso, deixar uma história. Que história que nós estamos deixando para depois que nós retornarmos à pátria espiritual? A história que vai ficar aqui, que vai ficar para trás. Então, e ele diz o seguinte, que a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para outra vida carregada de crimes.
Por isso, frase de Sócrates, mais vale ao homem ser injustiçado do que injustiçar alguém. E isso não é mais ou menos a mesma coisa que Cristo disse? Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra? Estão percebendo como é que os ensinamentos são quase que idênticos? E como nós podemos tranquilamente dizer que Sócrates foi um dos precursores da mensagem do próprio Cristo? E isso não desmerece o Cristo, gente, pelo amor de Deus, nós estamos desmerecendo o Cristo. Por quê? Porque ele é o responsável por este projeto. Ele, com outros cristos, elaboraram este projeto. E a humanidade, quando Cristo viesse, ela já tinha que estar preparada para esses ensinamentos. Porque a gente vai perceber em outros tópicos, Kardec fala, nenhum tipo de verdade ela é apresentada bruscamente para a humanidade. Nós temos que ir nos preparando paulatinamente para recebê-la. Então Cristo não chegaria e traria tudo ao mesmo tempo. Havia necessidade dos precursores para adiantar. E quando ele chegasse, ele sintetizaria aqueles ensinamentos. Depois, no item seguinte, no 11, Sócrates se dirigindo aos seus juízes, que estavam justamente julgando. Ele disse o seguinte, de duas uma. Se a morte é a aniquilação total, então, quando nos colher, nós perderemos a consciência e será como uma dessas noites que a gente dorme e a gente nem sonha e acorda no outro dia e pronto. Então nós retornaríamos ao plano espiritual sem nenhum tipo de consciência de nós mesmos. Aí ele fala, agora, se assim não for, a passagem para o outro lugar tem de reunir as pessoas que conhecemos e o maior prazer será chegar lá e distinguir, como aqui, os bons daqueles que não foram muito dignos. Olha, o Sócrates falando diretamente para os juízes. Por quê? Eles estavam julgando pela sua doutrina, pelos seus ensinamentos. Aí de repente ele fala, se realmente morreu, acabou, tudo bem. Vai acabar mesmo, não vai fazer diferença. Agora, se não for, chegando lá, nós vamos nos reunir de acordo com a nossa sintonia. E aí ele colocou, terminando o seguinte, no entanto, é tempo de separarmos eu, Sócrates, para morrer e vós para viverdes. Ele já estava ali, já estava ciente do que ia acontecer. Então, eu estou preparado para morrer. E agora vocês estão preparados para viver. Com certeza deve ter jogado uma pulguinha atrás da orelha desses juízes. Na sequência, ele vai dizer, nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, e nem fazer mal a ninguém. Sócrates já dizia isso, está vendo? 500 anos antes de Cristo. Olha a similitude das doutrinas. Ele estava justamente batalhando contra o paganismo, contra os fariseus da sua época, que queriam cumprir determinadas regras exteriores e esquecer o resto. Depois, o 13º tópico, Sócrates diz, toda ação deve ser qualificada pelo que se produz. Qualificá-la de mal, quando dela provém o mal. De boa, quando derem origem ao bem. É mais ou menos aquilo que nós aprendemos, pelas árvores se conhece os frutos, que ele vai repetir logo mais abaixo. Então, toda ação, ela traz as características ou qualidades daquilo que ela produz, ou bem ou mal. No 14º tópico, ele vai dizer o seguinte, vejam, a riqueza é um grande perigo. Olha o que Sócrates dizia 500 anos antes de Cristo. A riqueza é um grande perigo. E veja as suas conclusões. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo e nem aquilo que é seu. Vou repetir. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo e nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que lhe pertence. E a gente sabe, hoje, principalmente pela doutrina espírita, e o Cristo deixou também muitos ensinamentos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente sabe hoje que a prova da riqueza ela é mais difícil que a prova da pobreza. Então cuidado, Sócrates já dizia, quem ama a riqueza não ama nem a si
mesmo e nem aquilo que é seu. Lembram tem uma pequena historinha, vou tentar resumir aqui o mais rápido possível, de uma mulher que estava com uma criança e de repente ela se viu diante de uma caverna e ela foi entrar nessa caverna e tal, e alguém teve uma voz que falou para ela, cuidado, cuide daquilo que é realmente seu. E a mulher entrou lá e ficou tão vislumbrada com os tesouros, com ouro e tal, e a voz da dizia, quando você sair não tem jeito de voltar. Que ela pegou, deixou a criança lá e começou a pegar todo aquele ouro e tal, e de repente saiu. Quando ela saiu, ela percebeu que ele esqueceu o seu maior tesouro do lado de dentro. É mais ou menos isso que Sócrates está dizendo para nós aqui. Depois, outra frase, outro estudo, ensino de Sócrates. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que os esforços para se lhe assemelhar. Vejam, a gente vai, quando estiver estudando a lei de adoração no livro dos Espíritos, nós vamos perceber esse processo de evolução da própria forma de adorar a Deus. E aí, nós vamos justamente identificar isso que o próprio Sócrates já dizia 500 anos antes de Cristo. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios, eles prazem menos a Deus do que os esforços que nós fazemos para nos assemelharmos a Ele. Reconhece-se o verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. De novo, Sócrates combatendo o paganismo, Sócrates combatendo o farisaísmo, Sócrates combatendo todas essas práticas exteriores num processo de agradar a própria divindade e se esquecendo de si mesmo. E ele ainda disse, grave seria se os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que às nossas almas. Claro, imagina um Deus que prefere as coisas que você está oferecendo para ele do que você mesmo. Jesus falou isso por diversas vezes, em várias oportunidades. No item 16, Sócrates vai dizer também que o homem vicioso é aquele que ama mais ao corpo do que a alma. E ele diz que o amor, gente, está por toda a natureza e até nos astros. E que é justamente o amor que embeleza a natureza da forma como nós vemos. Que é o amor que veste a natureza de ricos tapetes, que o amor é que perfuma as flores, que o amor é que dá paz aos homens, que o amor é que acalma o mar, que o amor é que silencia os ventos, e que o amor representa um sono à dor. Sócrates, 500 anos antes de Cristo. E aí vem o evangelista João e escreve no seu evangelho, Deus é amor. Está aí. O amor como uma das leis que pode tranquilamente resumir todo o universo. O amor, como diz o Cristo, que resume todas as leis e os profetas. O amor. Sócrates já dizia 500 anos antes do próprio Cristo. No item seguinte, Sócrates vai dizer aqui, a virtude não pode ser ensinada. Ela vem por dom de Deus. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por dom de Deus. É lógico que aqui a gente tem que fazer uma interpretação correta. Gente, com certeza a virtude não vem de fora para dentro. A virtude sempre vem de dentro para fora. É isso que nós estamos tentando aprender. É isso que o Cristo disse, quando o reino dos céus deve ser instalado dentro do coração de cada criatura. Por quê? Porque a virtude vai sair daí. Não é o que entra na boca do homem que torna impuro o homem, mas aquilo que sai da boca do homem é que torna impuro o homem. Similitude das doutrinas de Sócrates e Platão, principalmente por quê? Porque Platão foi o responsável por esse processo, por essa escrita. E é claro, com alguma influência das suas próprias ideias, já que ele foi discípulo de Sócrates. No 18º item, Sócrates vai dizer que é disposição natural enxergarmos mais os defeitos. Veja, é natural enxergarmos mais os defeitos dos outros do que os nossos próprios. Na minha visão, inclusive por isso que existem os relacionamentos. Nós nos relacionamos para que a gente veja no outro um reflexo da nossa própria alma. André Luiz também falava isso. E não foi o que Jesus falou?
que é mais fácil enxergar um cisco no olho do outro do que a trave que está no nosso? Sócrates, similitude. Tudo isso, gente, Kardec vai colocando para mostrar para nós que o próprio Espiritismo, assim como o cristianismo, não é aquela doutrina vã, é algo que vem justamente casar-se com a verdade, porque disseminada por todas as épocas da humanidade, e o objetivo de Deus é justamente esse, aproximar ou reaproximar a criatura dele. Nesse processo de reaproximação nós só podemos conseguir através da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade vem sendo revelada há muito para nós. Só que nós, infelizmente, nos distanciamos. Por quê? Por conta das influências que nós recebemos do próprio corpo. Olha um outro detalhe que Sócrates já falava 500 anos antes de Cristo. Se os médicos são mal sucedidos, tratando a maior parte das moléstias, é porque cuidam apenas do corpo e se esquecem da alma. Sócrates já dizia isso. Ora, não se achando o todo em bom estado, como é que uma parte pode ficar bem? Impossível. E a propósito, o que a OMS fala hoje? Ou como que a OMS conceitua saúde? Conceitua saúde como um equilíbrio. O equilíbrio de quê? Um equilíbrio físico, financeiro, psicológico, emocional. Todo o equilíbrio. Saúde você só conquista com o equilíbrio de todas essas partes. E Sócrates já dizia isso há 500 anos antes de Cristo. Tá? Então, se os médicos não conseguiam curar, é porque eles estavam tentando curar o corpo e esquecia da alma. Psicossomática eram as doenças. E assim aconteceu com o próprio Cristo. Quando ele dizia que a tua fé te curou, é porque a cura vem de dentro para fora. Eu não posso tentar curar o corpo se eu não trabalhar na cura da própria alma. Ela tem que ser ampla, homem integral. Depois, no 20º item, Sócrates vai dizer o seguinte, que todos os homens, desde a infância, muito fazem o mal, ou mais fazem o mal do que o próprio bem. É lógico que Sócrates identificou isso por conta da sociedade. Hoje também nós identificamos, mas a gente pelo menos já sabe de onde que vem tudo isso. E isso vem justamente da pluralidade das existências e que nós estamos ainda em processo evolutivo e infelizmente nós vivemos muito mais aquilo que prende o homem à matéria do que aquilo que liberta. Tá? Mas Sócrates já dizia isso, que desde a infância o homem se preocupava muito mais com o mal do que com o bem. Chamava mais atenção, com certeza. Enfim, o 21º item que Kardec traz aqui, neste resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e justamente para demonstrar o quanto ela estava em consonância completa e perfeita com os ensinamentos do Cristo. Daí podemos tranquilamente concluir que Sócrates era um dos precursores para a doutrina do Cristo, disseminando já, principalmente ali na Grécia, fora do seio daquele povo, os seus ensinamentos, para depois ficar mais fácil espalhar. Qual filósofo, por exemplo, hoje que não estuda Sócrates em qualquer parte do mundo? Se eles estudarem bem esses princípios e essa doutrina, eles vão perceber a própria doutrina do Cristo. E este 21º diz exatamente o seguinte: ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Essa é uma das famosas frases de Sócrates, né? Quando ele concluiu que só sei que nada sei. E ele se transformou no maior sábio da humanidade justamente por quê? Porque ele reconheceu a sua própria ignorância. E que quem tem juízo é justamente aquele que já assume. Gente, eu não posso falar que sei mais do que aquilo que eu realmente sei. Aliás, eu posso perguntar o que eu sei. E geralmente, quando a gente se avora como dono da verdade, com certeza a gente perde o juízo. E a nossa chance de falhar é muito grande. Aí eu pergunto para vocês, por que que a base das bem-aventuranças é justamente a humildade? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque aqui entra, como diz Sócrates, o ajuizado. Nós seremos ajuizados se nós conseguirmos justamente entender e captar isso. Sem a humildade, que é a base de todas as virtudes, infelizmente nós não podemos conquistá-las.
Enfim, esses foram os princípios ou os tópicos que Kardec separou nesta introdução nas notícias históricas sobre a doutrina de Sócrates e Platão ou para demonstrar o quanto ela tem a similitude com os ensinamentos do Cristo e com os ensinamentos da própria doutrina espírita, já nos mostrando que a verdade já vem de muito tempo permeando a própria humanidade. Infelizmente, nós é quem a ignoramos. E, com base, infelizmente, nesses princípios, Sócrates foi ridicularizado, foi acusado de impiedade, vejam só, e foi obrigado a tomar cicuta. Por conta dos mesmos princípios, por conta do combate ao paganismo, o Cristo também foi julgado, foi condenado e foi crucificado. Agora, nós temos mais uma vez uma chance. São mais algumas oportunidades, sobretudo para, dentro desses mesmos princípios, buscar aquelas conclusões. Ninguém está pedindo, Kardec não está pedindo para nós sairmos por aí e sermos um outro Cristo. Não, mas que nós possamos assimilar bem essas informações, esses conhecimentos, para nós, assim como Sócrates diz, retornarmos ao nosso verdadeiro mundo, ao mundo invisível, levados e carregados pelo nosso anjo de guarda, na certeza de que cumprimos bem a nossa tarefa. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela paciência, pelas energias, pelas vibrações. E até amanhã, no nosso próximo encontro, quando nós estaremos aqui em contato com o livro Céu e Inferno, dando sequência aos nossos estudos. Muita paz a todos, uma excelente noite para vocês.